pessoal, tudo bem com vocês? Você sabe o que é dependência emocional? Hoje nós trouxemos aqui uma especialista para falar sobre o assunto, que é a Edilane Darini, é isso mesmo? Isso mesmo. E ela vai falar pra gente, porque você sabe se você tem uma dependência emocional? Eu acho que eu tenho. Vamos ver? Edilane, se apresente pra gente, por favor. Olá, pessoal, muito prazer, meninas. Gratidão por estar aqui, né, compartilhando um pouco desse conhecimento também, trazendo para vocês aí um pouquinho do que é essa tal de dependência emocional. E já me apresentando aqui para vocês, eu sou terapeuta familiar e analista corporal, já trabalho nessa área, já tem aí alguns longos anos, né? A minha primeira formação foi como terapeuta cristã, e isso já fazem mais de 10 anos, né? E de lá para cá eu só tenho me especializado cada vez mais para poder atender melhor, mas tudo isso começou por uma busca pessoal minha e depois de uma certa bagagem eu vi que sim, que eu já estava pronta também para compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Que bom, que bom. E quanto tempo você está atuando aqui no Japão? Aqui no Japão, que eu estou trabalhando uns 4 anos agora, só com isso, né? Só com esse atendimento, Que bom, né? que bom. Então já são mais de 10 anos de formação, porém eu não atuava de uma forma profissional, no caso, para ser o meu trabalho, né? Eu sou cristã, então eu atuava dentro da igreja, né? Dentro ali da comunidade, ali atendendo, então, concursos de casais, aconselhamentos também, né? Mas de uma forma mais doativa, né? Não como trabalho. E durante esse período todo, fui me especializando em outras áreas, até que eu falei, não, agora chegou a hora de trabalhar, de investir. Exatamente, eu vi que era o que realmente eu gostava de fazer, amo fazer isso, né? É aquilo que todo mundo fala, né? Você faria de graça? Sim, gente, faria de graça, mas como é o meu trabalho, então, né? Por que não juntar o útil ao agradável? Então, hoje eu tenho dedicado 100% do meu tempo só para os atendimentos terapêuticos hoje. Que bom. E explica pra gente, Gilane, assim, qual é, né? Porque a gente ouve falar muito de. Hoje a gente tem vários tipos de terapias. E no caso seu, né, que é terapeuta, né, corporal, né? O que Certo. seria? Né? Então, na verdade, assim, a terapia, né, a minha formação como terapeuta familiar, ela vai abrange ali o cuidado com a família. Então, pode ser individual, né? Então, eu vou para esse lado de você olhar para o seu psicológico, né, que é a base que a gente olha, o espiritual. Também agora o sistêmico, que foi uma das minhas últimas formações, né? Então, o que é o sistêmico? É toda a nossa base familiar, as coisas que nós carregamos, né, da nossa origem, da nossa família de origem. Então, tem essa parte também. E a parte física, que entra também a parte ali da análise corporal. Porque o nosso corpo, ele guarda todas as informações que nós tivemos lá no início da nossa formação. Né? Então, durante os 7 primeiros anos de vida, é onde a gente está colocando todas as informações que nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Uau, Né? olha só. Bem interessante, né? Então eu gosto de usar a frase que fala assim: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Tudo que você viveu na sua infância, de alguma forma, lembre você ou não, e isso tá fazendo com que você molde as suas decisões, molde o seu jeito de ver o mundo, molde os seus relacionamentos. Então tudo parte de lá. E é uma parte que muitas vezes a gente tem ignorado. Tem gente que não lembra da infância e tá tudo bem, né? Às vezes você não lembra o que aconteceu lá com seus 4 anos de idade. Mas o que acontece? A análise corporal, ela é justamente uma ferramenta maravilhosa para você entender, porque você não lembra, mas o seu corpo ele guarda essa informação. Então, a partir do momento que eu olho essas informações no corpo, eu consigo entender qual foi a fase, né, do zero, desde a gestação até os 5, né, 7 anos de idade. Qual dessas fases para você foi a mais marcante? Qual foi a fase mais dolorida? Qual foi a fase mais traumática? Né? Então, a gente olha o corpo, resgata essas informações e a gente consegue trazer para a pessoa ali alguns pontos importantes, as dores, né? Principalmente os traumas e as dores, que é onde a gente geralmente esbarra e trava para prosseguir na vida. Uau. Nossa, interessante. Porque assim, na correria do dia a dia, às vezes as pessoas não param pra pensar. E quando se depara com uma profissional como você, e vê, olha, acho que eu tenho isso, né? Aí você trabalha o corpo, né?
e vai e trabalha naquilo que a pessoa tem. Exatamente. E isso acaba indo embora, a pessoa... Como é que é isso depois do... Bem Ainda tem legal. muita coisa pra falar ainda, né? Bem legal. Mas assim, o que acontece? A análise corporal ela vai tratar dos traços de caráter. Então, todo mundo, então, né? A Shirley tem, a Sandra tem, eu tenho todos os 5 traços, né? Porém, esses traços, dependendo da nossa história, que aí vai entrar muito a parte da sistêmica, né? Que é o ambiente que você viveu, o contexto que você nasceu, o que a sua mãe passou na gestação, como que era esse lar. Você é a Desde primeira a filha? gestação. Desde a gestação. Desde a gestação. Olha. Então, assim, qual que era o contexto, né? Os seus pais eram casados, você foi filha de mãe solteira, você viveu com seus avós, seus pais, de repente, deixaram você pequenininho e vieram para o Japão, né? E você ficou lá. Então, é uma série, é um contexto que existe ali, que vai mostrar através do corpo, se talvez lá na fase do oral, por exemplo, que é a fase da amamentação, se naquela fase você sentiu mais dores, ou seja, da sua primeira semana de vida até os seus 2 anos, 3 anos de idade, se foi nessa fase, você vai trazer no seu corpo marcações específicas, porque nessa fase você tinha certas habilidades que você não tem com uma semana de vida e que você também não teria somente elas com 5 anos de idade, por exemplo. Então fica bem específico a fase que você teve ali o seu maior trauma. Vamos dar um exemplo que fica mais claro. Por exemplo, eu sou filha mais velha. A diferença dos meus irmãos é de 2 anos. Então, pensa assim, a dor desse traço de caráter oral é o abandono. Então, ou seja, essa fase entre a primeira semana de vida e 2 anos de idade é a fase onde a criança, ela tá 100% nessa fase oral. Uau. Entende? Então, tudo que acontecer nessa fase, ela vai trazer uma marcação muito mais profunda do que se ela tivesse passado uma dor, por exemplo, lá com 5 anos, que não tem nada a ver com abandono. Então, eu tô lá com o meu primeiro aninho de vida, certo? Eu sou a filha mais velha, então, né, os meus pais ali desejando, primeiro filho, muito paparicada e tal. Aí a minha mãe engravida com 1 ano, quando eu tô com 1 ano de idade. Só que aí nessa gravidez da minha mãe, por exemplo, ela tem ali algumas restrições. De repente, ela tá passando muito mal, ela tá enjoando muito, ela não pode pegar peso, eu já sou uma criança, por exemplo, mais pesadinha. Então essa mãe, ela precisa mudar o comportamento que ela vem tendo com essa criança durante esse 1 ano de idade. E essa criança, ela não tem ainda o desenvolvimento dela racional para poder entender que a mãe está grávida e que não pode pegar essa criança no colo. Então, o que a mãe faz? A mãe vai ali se cuidar e, claro, que vai dar maior atenção para essa criança, mas não do jeito que a criança está acostumada ou que ela espera. Nesse momento, quando, por exemplo, a criança pede um colo e a mãe não dá esse colo, ela tem um sentimento, porque a criança é puro sentimento. Então, ela sente o quê? Poxa, minha mãe não quer me pegar no colo. Mesmo Que sendo sentimento? tão pequena. Mesmo sendo tão pequena. Então, qual o sentimento que é esse? Poxa, a minha mãe tá aqui, mas ela não quer cuidar de mim, ela não quer estar comigo. Eu me sinto o quê? Abandonada. Então, cada fase vai trazer uma dor específica. Fixa, né? Fixa. Uma dor específica. Então, assim, a primeira fase, que é a da intrauterina, ela é rejeição. Então a criança ela não vai se sentir abandonada dentro do útero da mãe, porque ela está dentro da mãe. Não tem como ela se sentir abandonada, ela está ali. Ela entende que ela e a mãe é uma coisa só. Então agora ela pode sentir rejeição. Poxa, não querem que eu esteja aqui. Né? Por exemplo, ameaça de aborto, né, ali um espancamento, a mãe passando por um momento difícil na gestação. Então o útero, então, já entra a questão corporal. O útero, ele vai entrar num processo ali de endurecimento, de ficar mais frio, não ficar aconchegante para esse bebê. E aí vai dar sensação, porque a única coisa que o bebê tem é o quê? Sensação. A única coisa que está mais desenvolvida para ele dentro do útero é o cérebro. E lá ele já começa o quê? A armazenar as informações. Aí nasceu, fase oral. Então eu já entendo, poxa, eu tô aqui com a Shirley é a minha mãe. Mas a Shirley tá aqui, mas ela não tá me pegando no colo como ela me pegava antes. Ela não tá brincando comigo como ela brincava antes. Ela não tá me jogando pra cima. É porque a Shirley não quer? Não. Mas é como eu entendo. Ela não quer, eu não consigo entender. Por mais que a mãe chegue e fale. Porque ainda não tem esse entendimento, né? Que é porque tem um outro irmãozinho chegando, que é muito pequeno, né? Não tem essa consciência. Exatamente, exatamente. E aí fica o quê? O sentimento. E isso vai acontecer no processo, né, desse desenvolvimento. Então, todo mundo vai ter esses 5 traços.
cada um vai corresponder a uma dor, então é rejeição, abandono, manipulação, expectativa de superar, né, os outros ali, o medo da frustração e o medo da troca e da traição. Então, essas dores é a base de tudo que a gente faz. Quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe que a gente está vivendo com base em evitar a nossa dor, então a gente se envolve em relacionamentos abusivos, a gente se envolve, né, em amizades tóxicas, em ambientes tóxicos. Por quê? Porque a gente está buscando, de alguma forma ali, sanar aquele sentimento ou medo de que aquilo aconteça. Não, eu não posso ser abandonado. Então, logo... Buscar no lugar errado, né? Exatamente, exatamente. E aí que a gente entra no tema da dependência emocional, né? Exato. E esse tema, assim, eu gosto demais, porque 100% das pessoas, como a Sandra disse no início, né, eu acho que todo mundo tem, na verdade, dependência emocional. Porque lembrando, se a gente parte dessa infância, aonde sempre, gente, não é porque a mãe quis ou o pai quis, é porque é assim. É o processo natural da vida. É assim. Então, se a gente nasce e as coisas não saem do jeito que a gente quer, porque nem a gente sabe o que a gente quer, na verdade, né? Então, todo mundo vai passar por essas dores. E essas dores, elas vão deixar resquícios que a gente vai carregar, né, ao longo da nossa vida. E o mais interessante é que quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai tendo a oportunidade de olhar para isso de uma forma diferente, né, ir se curando, ir se entendendo. Então, eu acredito que hoje, né, o autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa viver, né, de uma forma mais natural possível, né? Sem autoconhecimento não tem como. Sem eu me conhecer, eu não consigo entender o outro. Porque eu não me entendo, como que eu entendo o outro? Então começa tudo por aí, né? E falando dessa dependência emocional, eu gosto sempre de dar um exemplo que eu acho que fixa na cabeça de todo mundo, né? Que a gente tem várias ideias de dependência emocional, né? E a mais comum é aquela, porque quando uma pessoa, ela sente que ela precisa daquele amor daquela outra pessoa, né? E eu gosto de falar assim, dependência emocional é tudo que você faz ou você deixa de fazer quando o foco está na outra pessoa. Então, assim, poxa, eu não vou na festa da Shirley porque a Sandra vai estar lá. Ou seja, eu não vou na festa da Shirley por quê? Porque a Sandra vai estar lá. Então, a Sandra virou o foco da minha decisão, dependência emocional. Então, tudo, quando você aprende desse jeito muito simples e prático, você vai entender que você pode criar dependência emocional com tudo, né? Então, com qualquer pessoa e não necessariamente por buscar só um sentimento de aprovação, um amor. Pra tudo, às vezes você quer ser aprovada, às vezes você não quer frustrar as pessoas. Quer agradar, né? Tem pessoas que querem agradar todo mundo, se sentem infelizes, eu vou fazer isso, depois se sente péssima. Exatamente. E aí o que acontece? É a minha dependência emocional em querer agradar os outros, em a dependência de ficar se comparando com os outros. Então a dependência emocional, na verdade, ela vai se enquadrar em qualquer coisa na sua vida e ela vai dar esse retorno pra você de quê? Você sempre vai estar... você não tá no controle da sua vida. Você não tá decidindo pelo que é melhor pra você. Você está decidindo qualquer coisa porque você está preocupada com o que os outros vão achar. Ah, mas se eu não... gente, eu escuto muito isso e as pessoas não entendem que isso é dependência emocional. Às vezes a pessoa acha que dependência emocional é quando elas dependem de outra pessoa. E não consegue entender que muitas vezes eu querer ajudar demais o próximo também é uma dependência emocional. E se esquecer. Né? Porque nossa, mas se eu não fizer, ninguém faz. Será que ninguém faz mesmo? Né? Será que ninguém faz mesmo se você não fizer? Ou será que dentro de você, o que está ecoando são exatamente aquelas dores que eu falei lá no início, né? De você precisar fazer demais para talvez ser vista por alguém. Para ser aprovada, para você sentir que você é amada, para você sentir que você tem valor. Então, quer dizer, o meu valor não está no que eu sou, está no que eu faço. Logo, eu preciso fazer demais para poder ter o reconhecimento das pessoas. Só que quanto mais eu faço, mais eu me disponho, olha que interessante, menos valor eu gero para outra pessoa. Porque uma pessoa que ela está 100% disponível para outro em qualquer tempo, o que o outro imagina? O outro não te valoriza. Verdade. Não é verdade? Verdade, é isso mesmo.
E às vezes a gente não costuma ver por esse ponto de vista. A gente tá muito assim, engessadinho, é aquilo, é assim, assado. E quando a gente amplia um pouquinho mais e, sabe, peraí, deixa eu prestar atenção. Como a Sandra disse, todos nós temos feridas pra gente curar. Todo mundo tem uma área que vai ter uma dependência emocional. Porque isso faz parte do processo. Agora, a questão é o quanto eu fico preso nisso e o quanto eu não sei nem que eu estou envolvida nisso e a minha vida tá passando. A minha vida tá E passando, passa rápido, né? passa A rápido. gente vê, porque um pouquinho que eu sei, assim, né? Estudei sobre dependência emocional, a pessoa fica tão ali que ela não vê, né? Não enxerga, não consegue enxergar que é uma dependência emocional, né? Não Exatamente. consegue ver. A gente fala, pensa até que às vezes, assim, a dependência emocional é só por pessoas, mas não é, né, Edilene? Às vezes, por exemplo, dinheiro, Sim, é né? verdade. Se eu sou feliz, eu tenho Trabalho, dinheiro. Se eu sou feliz, eu consegui aquele carro. medo de né? adoecer, né? Tem gente que tem esse medo de adoecer. Explica pra gente um pouquinho. Então, nossa, você já deu aí uma boa resumida, né? Por exemplo, aquelas pessoas, né, que elas. Poxa, meu filho não sabe fazer nada, né? O meu marido depende de mim pra tudo. Nossa, ele não sai de casa se eu não for junto. Então, aqui, e geralmente essa pessoa, ela acredita que no caso, o filho e que o marido que estão dependentes dela emocionalmente, né? E quando a gente muda Também tem isso, o verdade. foco, tem o outro lado, Verdade. né? Por quê? Poxa, mas é aquilo que eu falei, e se eu tô tão disponível pro outro, eu acabo gerando essa dependência do outro também em mim. Só que isso é além. Aí que tá. Por que eu estou sempre tão disponível pro outro? Porque, na verdade, algo em mim entende que se eu não fizer aquilo, pode ser que eu não vou ter o valor pro outro, pode ser que o outro não vai querer a minha companhia, não vai querer a minha presença. Poxa, eu preparei aqui hoje, então assim, a gente tá fazendo um podcast, eu vou atender à tarde, mas de repente se a minha melhor amiga liga e ela me chama pra sair, de repente, tem gente que vai desmarcar o que tem um compromisso, né? Se for com outra pessoa é mais difícil, mas se for com ela mesma, então, por exemplo, não, hoje eu vou tirar o dia pra poder cuidar do meu cabelo, pra poder descansar, afinal de contas, a semana inteira tá corrida, eu vou cuidar de mim. Mas aí qualquer pessoa que ligar pra ela e pedir alguma coisa pra ela vai fazer. Então isso não é com relação ao outro, é com relação a mim mesma, né? Eu não me priorizo, eu não me valorizo. Então é muito, assim, a gente costuma ver essa questão de dependência emocional sempre querendo olhar do meu ponto pro outro. Mas que o outro depende de mim, né? E eu acho que quando a gente muda isso, fica muito mais fácil. É que dizer não também, né? A pessoa tem medo de falar um não. Exatamente. O dizer não é a tarefa que eu passo pra todo mundo. Eu falo assim, você vai falar não pra tudo, até porque você queria dizer sim. Falar não. Depois, ufa, falei não, que delícia. Já fui assim, viu? Não, e é tão interessante, porque assim, pra maioria das minhas clientes, eu tenho mentoria pra mulheres, e aí a gente vai aprofundar nos traços de caráter e tal. E, gente, todo mundo tem que passar uma vez por isso na vida, assim, de viver esse processo de você ter que falar não. Sim. Senão você não se liberta realmente, você vive numa prisão, né? É aquela coisa lá da gaiolinha aberta, a portinha tá aberta, mas você tem que escolher sair dali. Mas às vezes você tá tão acostumada àquele ambiente da gaiola que pra você assim, mas pelo menos aqui eu conheço. Vai que de repente eu saio dessa gaiola, eu não sei o que me aguarda lá fora. Então é melhor, por segurança, eu me manter aqui dentro dessa gaiola. Eu sei que a gaiola tá aberta, de vez em quando eu vou lá, coloco a cabecinha pra fora, mas aí o medo vem, porque e aí, o que você vai encontrar lá fora? Lá fora, talvez não tenha essas pessoas que você já conhece. Lá fora não vai ter esse cuidado dessas pessoas que você tem aqui, lá fora é outro ambiente. E se você não se der bem nesse ambiente? Ou seja, de novo a gente volta pra onde? Pra infância. Então, tudo, assim, eu gosto de olhar essa questão da dependência emocional, não de uma forma abrangente, porque, como a gente falou lá no início, a história da Shirley é uma, a minha história é outra, a história da Sandra é outra. Então, quando a gente fala, por exemplo, o que é dependência emocional? Resume por isso, é tudo que eu faço ou que eu deixo de fazer quando o foco é outra pessoa. O que você faz? Aí você vai olhar a sua história e aí você vai ver que em todas as áreas você vai ter um pontinho ali que você vai precisar ajustar. Em todos os seus relacionamentos vão ter pontinhos que você precisa se ajustar. E, por incrível que pareça, às vezes as coisas que a gente precisa ajustar é justamente aquelas que a gente mais
vangloria de fazer tão bem feito. Sabe? Ah, não, mas nossa, eu sou tão prestativa pro meu marido. Nossa, mas eu sou tão prestativa na minha igreja. E às vezes é justamente isso que você precisa ajustar para parar de ter essa dependência. Que lá no fundo é mais falando sobre a sua ausência, sobre a sua falta, né? Ou colocando sempre o outro em primeiro lugar, do que dando realmente aquilo que você tem de mais precioso. Então, quando você se encontra, quando você acha o seu lugar no mundo, você tem muito mais a contribuir com as outras pessoas do que ficar fazendo exatamente o que elas esperam que você faça. O que elas desejam, né, que você dê para elas naquele momento. Então, às vezes é justamente o contrário que precisa acontecer para existir essa cura, né, em ambas as partes. Né? Então, essa questão de falar não, né? Eu falo, você tem que fazer o seguinte, mesmo quando você tiver certeza que é sim, só para você treinar, você vai falar que é não. Olha, a minha resposta agora é não, mas eu vou te pedir um tempo para eu confirmar essa resposta para você. Então é uma boa saída, né? Então você fala não para tudo. Os meus filhos, eles vivem... Essa dica, pega a dica, gente. O meu filho, ele vive questionando. Eu falo assim, vai fazer uma coisa? Não. Por que não? Eu falei assim, agora é não. Daqui a pouco pode ser que mude, então espera um pouquinho. Mas por enquanto é não. Então, já fica tudo certo. Porque, gente, às vezes nós vamos nos cobrar, nos punir e ficar ali naquela acusação conosco mesma, porque a gente falou um sim sem pensar. E aí, dependendo do seu jeito, você não vai querer voltar atrás. Então, a importância de se conhecer. Dependendo do seu jeito, você mesmo tendo certeza que aquilo foi uma resposta errada, que foi algo que você falou ali na hora da emoção, e que você vai até se prejudicar por estar fazendo isso, tem gente que ainda assim, ela vai manter até o final porque ela deu a palavra dela. Né? Então, olha só, quando eu me conheço e eu sei que eu tenho uma predominância a levar a minha vida dessa forma, a responder coisas no impulso da emoção e depois me arrepender, então eu tenho que me responsabilizar por isso e falar assim, não, então eu não decido nada no momento que me perguntam. Só que isso não está no controle da outra pessoa, está no meu controle. E aí quando você entende como você funciona, você vem com isso. Não, peraí, eu não posso responder nada no momento que me pergunte. Então, assim, fulana, amei a ideia. Olha, aqui na minha cabeça, pra mim tá tudo certo. Só que eu preciso de um tempinho pra poder aqui analisar certinho, processar, ver o meu horário, ver a minha agenda, ver aqui a minha rotina de casa. Aí eu te confirmo. Então, assim, você não foi grossa. Você não deu um não de cara pra pessoa. Mas você mostrou o quê? Você mostrou que a sua vida, ela está em primeiro lugar. Então, você vai avaliar como você está. Se priorizar, né? Se priorizar. Então, assim, qual é o momento? Qual que é, né, o que está envolvido aqui? Né? A mesma coisa, quando vocês falaram do podcast, né? De cara eu já falei, poxa, mas aí um docai do meu filho. Meu marido falou assim, não, mas não precisa de um docai. Eu falei, precisa, porque é o último docai dele. Então, é importante pra ele. Sim. Peraí, ainda assim, dá pra gente ajustar? Opa, peraí, dá, porque vai acabar antes, a gente vai marcar aqui, tem um cliente depois, mas tá tudo certo. Ok, deu. Então, tudo certo. Mas, gente, se fosse uma Edilane de 7 anos atrás, eu não iria no docai do meu filho. Provavelmente eu não iria, porque eu ia querer estar com tudo muito perfeito. Eu queria ter pegado todos os meus cadernos, ter estudado todo o assunto pra me sentir o quê? Preparada. Então, assim, eu passei por esse processo, então hoje eu sei como que funciona isso. E eu sei que quando você realmente, você se dispõe a ser quem você é, sem ficar se baseando no meio. Meu, se eu errar aqui, gomena sai, gente. Errei, tá tudo certo. Eu não preciso ser perfeita. Só que antes eu me cobrava, eu precisava ser perfeita, tanto que esse ponto de a demora no atender, a demora no me prontificar a fazer isso que eu já sabia que eu gostava. Então, assim, eu lembro, a minha primeira formação, eu comecei ela há 14 anos atrás. Eu comecei quando eu tava lá com meu filho, né, no desenvolvimento do meu filho ainda. E por que eu não fiz nada disso antes? Porque eu não me achava pronta. Porque eu tava cheia de quê? Eu não sabia quem eu era. Né? Então, para mim, sempre faltava o próximo curso, sempre faltava, eu tinha que me preparar mais um pouco, porque era um ambiente que não estava legal, sempre tinha um empecilho, porque na verdade o maior empecilho era a minha visão sobre mim mesma. Eu nunca achava que eu estava pronta, que eu estava preparada. Estou pronta hoje? Não, eu estou no processo, como todo mundo está no processo. Só que o meu processo hoje, ele pode ajudar outras pessoas que estão num processo um pouquinho antes que o meu. Como
eu estou no meu processo, que eu preciso estar com pessoas que estão um pouco à frente para poder aprender com essas pessoas. Então, tá todo mundo numa mesma jornada, mas em pontos diferentes nessa estrada, né? Então, eu gosto de olhar, né, por esse ponto de vista, entender que todo mundo tá colaborando com todo mundo tá ajudando. Eu falo, ontem eu tava atendendo uma cliente, né, e ela me mandando o áudio ali, né, de coisas que tinham acontecido. E, na verdade, assim, o que ela tava me respondendo tava servindo pra mim. Então, assim, ela não tem noção do quanto ela trouxe uma cura pra mim que eu precisava. Porque ela trouxe um ponto ali sobre a infância dela. E eu me deparei o quê? Eu me deparei com exatamente a idade do meu filho, exatamente o contexto que eu estou vivendo e o que? Um possível erro que eu estou cometendo ali, que é quando a gente tem filhos de uma idade diferente. Então, assim, eu tenho 3 filhos, eu tenho o Davi de 14, eu tenho o Lucas de 12 e eu tenho o Haruki que vai fazer 2 anos. Então, assim, os 2 mais velhos, eles já praticamente independentes, fazem tudo, até cozinha, gente. Cozinha, viaja sozinho, se viram sozinho. E às vezes, com o Haruki, por ter o Haruki pequenininho, e ele ser uma criança que depende tanto das coisas, às vezes por essa independência que eles têm, mas eles ainda são crianças. Sim. Então, muitas vezes, essa dependência que faz parte da evolução, faz parte ali do desenvolvimento deles, fazem com que às vezes a gente não dê tanta atenção, faz com que a gente não queira fazer tantas coisas, porque, já faz sozinho. E isso pra mim foi um alerta, quando ela trouxe a questão de que era ela lá atrás, né? Ela lá com 12 anos, 13 anos, tendo um irmãozinho pequeno, e já não sendo mais tratada como criança. Então eu falei, pera, gente, olha isso, olha que pérola que eu tô recebendo aqui. Então você vê que não tem aquela posição do eu estou acima e o outro o meu cliente está. Não, a gente está ali numa posição de troca, né? Eu dou para ele o que ele não está vendo naquele momento, mas aquilo que ele traz para mim também me ajuda de alguma forma. Então quando a gente olha para esse contexto, tá todo mundo se ajudando, tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo trocando essas experiências, essas figurinhas aí. Que linda, né? Oi, Edilene, quais são os tipos de dependência emocional que mais existe? Acho que tem vários, né? Mas o que você acha que é mais frequente, assim, que a pessoa, se é um relacionamento amoroso, casamento, ou não sei, qual que é o mais comum? Legal. Talvez eu vou responder aqui algo que você talvez não, nem eu acho que eu nunca respondi isso, tá? Mas é o que veio aqui pra mim e eu acredito muito nisso que a gente recebe. Eu acredito que seja a falta de amor, tá? Uma falta de amor, só que uma falta de amor parental. Parental de quem? Dos nossos pais. Por quê? Olha só, vou até construir agora isso aqui com vocês, gente. Vou construir aqui agora, porque assim, vamos lá. Eu tenho uma pessoa que ela vive envolvida em relacionamento tóxico, em relacionamento abusivo, apanha do namorado, apanha do marido, não é valorizada. Mas, o que essa mulher, ou esse homem, né? Porque tem homem que apanha também, gente. Vocês não sabem de nada, tem homem que apanha também. Então, olha só. O que essa pessoa está buscando? Né? Eu falo que toda dor e todo trauma, ele vem da falta de amor. Né? Quando a gente olha pro ser humano, pro desenvolvimento humano, tudo que tá lá na base precisa ser amor. Se você tem uma criança que ela passa fome, mas ela tem ali a presença dos pais, ela se sente amada, é um desafio que ela vai ter na vida? Mas você vai ver que essa pessoa, eu gosto muito de pegar é o Geraldo Rufino, acho que é o Geraldo Rufino, que ele hoje é um baita empresário, e ele traz esse contraste, que ele fala assim, na minha casa a gente tinha que revirar o lixo, tal, e ele fala muito com carinho da mãe dele, né, o cuidado que ele tinha ali, mas a gente tava sempre ali, né, minha mãe tava sempre ali nos direcionando, nos orientando, ou seja, essa presença e receber, saber que aquela pessoa que tá ali, né, e tá te suprindo dessa forma emocional. Então, assim... Tá lutando ali, né? Tá lutando, tá direcionando. Então, assim, ver que mesmo em meio à dificuldade, eu tenho com quem contar, tá? E aí, o que acontece? Nos meus atendimentos que eu tenho visto, quando as pessoas, elas se envolvem, né, nesse tipo de relacionamento abusivo, e não é só esse que a pessoa apanha, não, gente. É aquele relacionamento que às vezes você não pode estudar, que às vezes você não pode ir pra academia, que às vezes você não pode... Você não pode ter um gosto de colocar uma roupa que você gosta, de arrumar o cabelo do jeito que você quer, de passar um batom da cor que você gosta. E aí, você olha lá atrás e você vê que isso já começou lá atrás, com ausência,
né? De quê? Desse amor paterno, desse amor materno, né? Então, sempre que as pessoas elas estão buscando, quando elas se envolvem nos relacionamentos, elas estão totalmente fora da sua posição por não se conhecerem, elas estão buscando, na verdade, essa origem desse amor que não foi substituído lá atrás. Deixa eu dar um exemplo aqui. A gente tem aqui esse copo de água, né? Imagina que esse copo tá vazio. E vou imaginar que aqui na minha infância, que é os meus 5 anos de idade. E que durante esses 5 anos, esse copo tem que ser abastecido de amor. As pessoas principais para suprir isso aqui são os nossos pais, né? Uma coisa básica que eu gosto de perguntar, né, para todo mundo. Eu falo assim, por que você acha que, por exemplo, o cachorro, ele tem ali o filhote dele, ele fica ali, mas de repente começou a andar, tudo, não fica ali 18 anos com o cachorro, né? O passarinho tá ali, o pai, a mãe tá ali trazendo a comida e tal, criou asas, bateu asas, sabe, aprendeu a voar, cada um vai viver a sua vida. Por que o ser humano, ele fica tanto tempo no seu ninho? Por que ele precisa ficar tanto tempo no seu ninho? Justamente por causa desse desenvolvimento que precisa o quê? São fases que precisam ser supridas. Então imagina assim, até os 7 anos, vamos falar lá da primeira infância, até os 7 anos de idade. Se eu conseguir dar para essa criança exatamente tudo, mas vamos colocar esse tudo aqui de uma forma de... Nunca a gente vai dar tudo, porque cada um é cada um e vai ter uma percepção diferente. Mas imagina assim, uma mãe que ela tá presente, um pai que tá presente, que tá suprindo emocionalmente, que tá suprindo fisicamente, que essa criança tem, não precisa ser do melhor, mas ela tem o mínimo necessário, básico para viver. Então ela é uma criança que ela tá sendo ali suprida e que o copinho dela chegar num determinado nível ali, esse copinho dela vai tá abastecido. Logo, quando essa criança se tornou um adulto, ela possui esse amor dentro dela. Se ela possui esse amor dentro dela, ela vai conseguir olhar, por exemplo, para um homem e ela vai buscar o que um homem, na posição de homem, marido, cônjuge, né, parceiro, vai trazer para ela naquele momento da vida. Se esse meu copinho tá vazio, faltou o amor da mãe, o cuidado do pai, esse copinho vai estar vazio. Então, como eu preciso ainda abastecer ele com esse amor parental, eu busco no relacionamento das minhas amizades, dos meus colegas, do meu chefe, dos meus relacionamentos, esse amor. Que é esse amor lá da infância. Então, por isso que eu me submeto a certas situações. Porque se eu não tenho isso, mas eu tenho essa necessidade, eu entendo que, mas ele me bate, mas ele tá aqui comigo, ele paga minhas contas. Então, entende que a conta não fecha, porque isso aqui é muito mais importante do que uma grosseria, do que uma falta de respeito. Então, por isso que eu gosto de olhar desta forma. Existem várias formas, vão existir várias formas. Mas a base de tudo é aquilo que eu não recebi lá na minha infância. Então, o amor que eu não recebi, ou o julgamento, às vezes você recebeu, mas você traz um julgamento ali, de repente, da sua mãe, você traz o julgamento dos seus pais. Porque meu pai batia na minha mãe e aí eu tenho muita raiva do meu pai. Tá, então aí eu já gosto de trazer um alinhamento. Eu falo, claro, a gente é filha, a gente não quer ver a nossa mãe apanhar, né? Eu falo, mas quem apanhava era a mulher daquele homem que era o seu pai. Quem batia era o marido daquela mulher que é a sua mãe. Então, quando a gente entende essas posições, a gente começa a separar um pouco e sair desse enrosco que a gente costuma viver. Então eu pego ali o problema da minha mãe com meu pai, eu tomo pra mim, aí eu já não quero receber mais o cuidado do meu pai, porque o meu pai, ele trata minha mãe mal. Então, quer dizer, eu tô tomando a posição da minha mãe com relação ao meu pai, ou seja, já saí da minha condição. E quando eu saio da minha condição de filha, eu não posso receber o amor do meu pai. Eu não posso receber o amor da minha mãe. E aí eu mesma trago eu não me permito receber isso. E aí eu vou pra essa vida não porque muitas vezes eles não me deram. Tem o não me deram, então você entende que é uma via de mão dupla. Tem aqueles que não vão dar mesmo e tem aqueles que não vão querer receber. Só que a questão é, o meu copinho de amor tá faltando do mesmo jeito. E aí chega momentos lá na frente que eu sinto aquele vazio, que eu sinto aquela necessidade. E aí eu saio buscando em qualquer coisa. Por exemplo, nos vícios. Eu vou buscar
Na Verdade. comida, no excesso de comida. Eu vou buscar na bebida, eu vou buscar no cigarro, eu vou buscar nos vícios, na pornografia, eu vou buscar no excesso de sexo, na troca de parceiro constante. Por quê? Eu preciso suprir algo, só que eu como esse bolo. Ai, agora, não, mas ainda não era isso. Peraí, não, é aquela empadinha. Vou lá comer a empadinha. Não, não é empadinha. Ou seja, eu vivo a vida inteira buscando suprir algo que eu não entendo que é lá atrás, que não foi suprido lá atrás. E aí, claro, que daí vai ter vários processos, por exemplo, se for isso, né? O que você faz? Ah, mas eu nem tenho minha mãe mais, minha mãe já morreu, meus pais já morreram. Aquilo fica, né? Vai ficar. Isso fica, mas também a forma como você preenche isso também fica. Que basta o quê? Um posicionamento seu. Lembra que nada tá no outro? Então, se eu falasse que esse vazio de amor aqui, agora eu vou ter que voltar lá pro colo da minha mãe, falar pra minha mãe me pegar no colo, me dar mamar e tal. Ia ficar estranho, ia ser um outro tipo de dependência. Agora, quando eu entendo que dentro desse copinho, dentro disso que eu sou, o copo em si é a essência do meu pai e da minha mãe. Porque não foi deles que eu vim. Eu não nasci deles, não foi essa junção, um óvulo e um esperma que se fundiram ali e me tornou. Então eu tenho a essência da minha mãe e a essência do meu pai. Eu não sou nada mais além do que isso. Agora, essa fusão faz algo maravilhoso. Torna algo novo que carrega dentro de si essas duas formas. E agora, mesmo quando eu não tenho a minha mãe, a minha mãe faleceu há 26 anos. Nossa. Tem 26 anos que a minha mãe faleceu. E eu trato coisas com relação à minha mãe até hoje. Por que que é possível tratar? Porque ela habita em mim, né? A essência dela está em mim, né? Então eu posso fazer isso que quando eu olho no espelho e quando eu falo, né? Tipo, eu agradeço a minha mãe por tudo que ela fez. Quando eu peço perdão, né? Mãe, olha, eu sinto muito porque eu te julguei durante tanto tempo. E eu era só uma pirralha que não sabia de nada da vida. E tava ali te julgando, achando que eu era melhor que você, achando que, muitas vezes querendo proteger, né? Então eu tive essa infância onde meu pai era um homem muito mais machista. E aí eu vi assim, a minha mãe não trabalhava fora, a minha mãe não dirigia, a minha mãe, tipo assim, ela usava as roupas assim que meu pai gostava que ela usasse. Eu nunca vi a minha mãe reclamando disso. Mas na minha cabeça eu fiz uma ideia que a minha mãe não dirigia, que a minha mãe não trabalhava fora, que ela usava as roupas que o meu pai gostava, porque ele não deixava. E aí eu criei o que? Um super bloqueio com meu pai. Eu comecei a viver a minha vida querendo meio que afrontar coisas. Ah, meu pai gosta? Não vou fazer porque ele gosta. Olha a dependência emocional. Verdade. Tá vendo? É tudo que eu faço ou eu deixo de fazer quando o foco está na outra pessoa. Então, às vezes, hoje, a gente tá criando os nossos filhos totalmente diferente do jeito que nós fomos criados, porque eu não quero criar igual a minha mãe e meu pai criou. E aí você não olha pra quem? Pra necessidade daquele serzinho que tá ali na sua frente, que às vezes precisa exatamente daquilo que seu pai fez lá atrás com você, mas porque ele fez e você não gostou, você não faz agora com essa criança, porque você não quer fazer o que o papai fez com você. Entende? Então, tá vendo como é muito... a dependência emocional, ela tá ali tão junta do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que se a gente não se parar e se perguntar e se permitir fazer diferente, a gente vive a vida inteira na dependência emocional, achando que a gente que tá decidindo tudo na vida. E por isso é importante do terapeuta, né? Muito importante. Tem coisa que a gente não consegue sozinha, gente. Não. Que nem a mulher, a gente vê muitas mulheres em relacionamentos tóxicos, né? Mas quando a mulher, ela foi criada por um pai presente, aquele pai que viu que deu flores pra mãe, uma coisa, nossa, eu quero um marido assim. Eu acho que ela não aceita menos que isso. Né? Exatamente. Acho que ela não aceita menos que isso. Tem também esses casos. Nossa, eu até lembrei agora de um caso específico, né? Que é quando você tem um pai tão maravilhoso, e você confunde o lugar desse pai. Né? Você coloca esse pai... Esse pai virou um homem maravilhoso na minha vida. Logo, eu preciso arrumar sempre homem que não presta, pro meu pai nunca perder o posto dele. Também tem esse lado. Existe isso. Existe. E existe muito. Mulheres que têm dificuldade de se entregar no seu casamento, né? Entregar pro seu parceiro, né? Aquela coisa de... Eu gosto de falar assim, ser vulnerável, porque essa palavra ficou tão assim, distorcida. Mas sabe aquela pessoa que sabe que pode chegar em casa
amor, nossa, eu tô cansada, eu preciso de um colo, eu preciso de um abraço, eu preciso de uma massagem, ou então eu preciso namorar, eu preciso fazer uma coisa. A gente perdeu esse lugar. Porque parece que a gente tem que ser forte o tempo inteiro. E aí, quando eu tenho um pai muito presente, um pai que cuida, essa mulher, ela sabe assim, que ela sempre vai ter aquele homem que vai estar ali pra apoiar ela, pra estar junto com ela. Então, muitas vezes, pra não querer colocar, né, na cabeça, aí quando não entende dos papéis, né, quando ela entende que se ela tiver um homem tão bom do lado dela, o pai dela vai ter que ficar um pouquinho de lado, ela prefere inconscientemente procurar só homem banana, homem porcaria, pro pai dela continuar sendo o homem da vida dela. Gente. Então você vê como o nosso cérebro, ele é malandrinho, Nossa, ele vai ali buscar... Gente, essa eu não tinha ouvido. Olha, gente, e por isso que eu falo, a parte de você olhar de uma forma ampla pro seu cliente é o que vai fazer diferença pra vida dele. Porque às vezes você vai chegar aqui e você vai querer entender, poxa, por que eu tenho problema no meu casamento? E aí eu vou olhar só pro seu casamento, não vai ter solução. Eu preciso olhar o porquê que esse casamento tá assim. Como que é o relacionamento com seu pai, com a sua mãe, né, com a sua família de origem? Como que foi a sua infância? Como que é hoje, né, o seu casamento? E não é só um, porque o casamento ele é feito de duas partes. Então, nesse sentido, sempre você vai ter que olhar para aquela pessoa, né? A Shirley tá aqui, de repente ela vai ter a situação que vocês estão vivendo pode ser a mesma. Mas de repente a origem da situação vai ser diferente, logo a solução não vai ser igual para as duas. Então, por isso que eu não gosto de falar nada assim, faça isso, porque já foi o tempo, né, onde a gente dava uma receita e funcionava para todo mundo. Por isso que as pessoas se frustram. Por isso que eu me frustrei durante tanto tempo na minha vida. Todo mundo fazia, né? Eu lembro quando em 2015 eu fiz uma formação de coach, né? Ele é muito bom, Paulo Vieira. E aí eu fiz essa formação e a maioria dos meus colegas começaram a atender, a fazer as coisas. Gente, e tinha coisa que não fazia sentido pra mim. Eu falei, mas gente, eu tô fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo. Por que não tá fluindo? Por que não tá funcionando? Aí aquela famosa frase que as nossas mães falavam, porque você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Então o que acontece? Quando eu descobri os traços de caráter, pra mim foi um divisor de água justamente por causa disso. Porque a maioria das pessoas que seguem uma determinada de carreira, um determinado tipo de carreira, elas vão ter ali alguns aspectos, alguns traços ali predominantes. E o que acontece? O meu ciclo, né, de amizade, das pessoas que faziam isso, elas eram muito parecidas. E eu era já um pouco diferente. Logo, quando eu fazia a mesma coisa, eu não tinha o mesmo resultado, porque pra mim aquilo era muito pesado. Pra mim tinha coisa que não fazia sentido. Então, é esse ponto. Eu posso chegar no mesmo objetivo, mas eu preciso percorrer o meu caminho, da minha forma. Então a gente pode chegar no mesmo resultado, a gente pode chegar no mesmo nível, a gente pode falar da mesma coisa, mas a gente vai precisar respeitar o jeito de cada um fazer isso, né? Então tem várias coisas, por exemplo, tem gente que, nossa, vai ouvir um podcast, vai entrar e a pessoa vai guardar. Tem outras que, se não escrever, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Então, são formas de se aprender, são formas de se viver a vida. Então, por isso que as pessoas, elas chegam, mas eu tô com tal problema, o que você acha? Eu falo, eu não acho nada. Eu acho que você deve, sim, olhar pra você e entender a sua própria história, porque toda resposta que você precisa já tá dentro de você. muito bom, porque ao mesmo tempo também dá autonomia para a própria pessoa, né? Pra depois falar, não deu certo porque foi a terapeuta que falou. Não, tá dando autonomia pra pessoa poder lidar, né? E também não ficar na dependência emocional da terapeuta, né? Exatamente. E tem muito, viu, gente? Não vou... não, peraí, deixa eu pensar. Vou ligar pra minha terapeuta. Olha, eu tô precisando decidir tal coisa. O que eu decido? Eu falo, né? Tipo, boa pergunta. O que você decide? A vida é sua? O que você decide? Né? Então, é você dar ferramentas pra pessoa, pra ela mesma conduzir a própria vida. Sim. Né? Então, de repente, você vai viver aqui um ciclo comigo e de repente não vai mais fazer sentido, porque o que você tinha que absorver comigo já concluiu, já acabou. Vai pro próximo nível, de repente você tem que fazer uma outra coisa, uma outra abordagem, uma outra coisa que você precisa olhar. Porque muita gente não consegue resolver nada sozinho, né? Sempre tem que ter, ou ligar pra mãe, ligar pro terapeuta. E aí tá a dependência emocional também. Porque desde cedo, e os pais que criam essa dependência emocional nos seus filhos?
vai. né? Porque Sim. nunca deixa a criança fazer nada. Né? A semana passada, eu não ia assumir, os meus filhos viajaram, foram pra Saga, né? Sozinhos, né? Os dois mais velhos. Aí um monte de gente falou assim, nossa, você é corajosa, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, caramba, às vezes tem gente que pode achar assim, né? Tipo, ai, eu nem ligo pros meus filhos. Não, gente, é justamente o contrário, né? Por me importar tanto com os meus filhos, eu quero dar pra eles a oportunidade de mostrar que eles são capazes de fazer as coisas sem depender de mim, né? A gente fica preocupado? Sim, Claro forte. que fica, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, vou viajar sozinho. Meu marido levou no aeroporto. Eu falei, tá, mas aí você fica, meu Deus, mas os dois. E se acontecer alguma coisa no avião? Ai, meu Deus, será que eles vão saber fazer? Sabe aquela. E, gente, foram, se acharam os adultos, viveram lá, aprendeu a cozinhar um monte de coisa lá com o tio japonês, passearam, tiveram um monte de experiência, voltaram e voltaram. Sabe assim, mais Tá confiantes. vendo? Então, assim, às vezes a minha superproteção vai fazer com que os meus filhos, quando forem adultos, tenham medo de, sabe? Ai, mas será que eu vou fazer isso? Nossa, mas será que eu consigo? Não, você consegue, porque desde cedo eu tô falando pra ele, você consegue, você consegue. Vai, né? Você consegue subir ali naquele escorregador do parquinho ali sozinho, vai lá que você consegue. Você cair, a mamãe tá aqui, ajuda, o papai tá aqui. Mas começa desde cedo, né? O meu pequenininho. Ele agora aprendeu já, ele não pode ver o chuveiro ligando, ele vai lá e arranca a roupa. Aprendeu a arrancar a roupa. Ou seja, quando eu vou dar banho nele, eu falo assim, não, você tira a sua roupa, porque você sabe tirar a sua roupa. Coloca o seu sapato, você já sabe colocar o Vai sapato. ensinando pouco a pouco, né? Pouco a pouco. E aí a gente Independência. aprende, né? Ensina, né? Aprende também, ensina o outro desde cedo a ter essa liberdade. Então, por que que hoje a nossa geração é uma geração que tem tanta dependência emocional? Porque se a gente for olhar, a gente vem de uma geração aonde explodiu a violência, aonde explodiu várias coisas na nossa geração, né? Verdade. Então os nossos pais, eles queriam o quê? Eles queriam nos proteger. Por que que alguém quer proteger a outra? Porque ama. Então, e muitas vezes, nessa demonstração de amor que muitas vezes ia ali, não deixava a gente fazer aquilo que a gente queria, não deixava ir naquele bailezinho, naquele passeio. Meu Deus. Aí a gente faz o quê? A gente julga os nossos pais, a gente acha que ele não ama, que ele isso, e a gente fica rebelde, tal. Só que era a forma deles amarem. E essa super proteção, muitas vezes, fez com que a gente hoje sofresse com isso de achar que a gente não é capaz, que a gente não sabe se cuidar sozinha, que a gente sempre precisa de outra pessoa, que a gente sempre precisa ter alguém do nosso lado para nos direcionar, para nos proteger. E quando a gente toma uma decisão sozinha, às vezes aquilo, né, lá atrás foi passado assim, ah, tá vendo? Eu não falei pra você não fazer isso, mas você teimou e foi fazer o que você quis, aí se lascou. E aí quando a gente quer hoje montar um podcast, quando a gente quer hoje atender como terapeuta, quando a gente quer fazer o nosso negócio, o que tá lá dentro? Lembra que lá atrás você fez e deu merda, então não faz sozinho, é melhor você continuar nisso que você tá fazendo. Fica aí trabalhando no seu, né, faz o seu trabalho, ganha o seu salário, fica quietinha, não faz nada não. Conforto, não. Sai da zona de conforto não, exatamente. E aí, quando a gente olha, a vida passou, e aí eu, Bate arrependimento muitas vezes, né? Porque eu não fiz. porque eu não fiz. Aí o pior, que às vezes você vê aquelas pessoas assim, não julgando, tá, gente? Mas assim, existem, você sabe o que você fez até aqui. Eu sei o quanto eu estudei até aqui. Eu sei o quanto eu me preparei. Eu sei o quanto eu investi de tempo, de dinheiro, de tudo pra chegar até aqui. Aí, de repente, você tá aqui, mas você não tá executando nada. Você só tá fazendo por quê? Ah, eu acho que eu não tô preparada, então deixa eu fazer mais um pouco. Aí você quer ver a hora que vem uma raiva? É quando você vê uma pessoa que ela acabou de fazer aquele cursozinho de um final de semana. Aí ela botou a boca, né? Colocou pra fora o que tá fazendo e tá lá fazendo, gerando transformação, ganhando dinheiro e você se achando a fodástica e não gerando nada de diferente na vida das pessoas. Então, assim, aonde que tá o problema? Tá no outro? Que às vezes você tá julgando que não tem todo o preparo que nem você vai estar lá fazendo e você tá julgando o outro que tá fazendo e você não olha pra você e não olha pra aquilo que realmente impede você de se ver desse jeito, de colocar pra fora o que você tem capacidade e ajuda que você vai gerar no mundo. Então é tudo uma questão de ponto de vista e sempre o quê? Eu preciso olhar pra mim. Autoconhecimento, né? Autoconhecimento e me livrar do quê? Dessas dependências emocionais. Muito bom. Muito Ainda bem bom. que hoje tem internet, tem vários profissionais que antigamente ninguém sabia disso, né? Ninguém sabia que existia uma profissional para tratar desse assunto,
Porque é demais, a gente vê por aí, a gente conversa com algumas pessoas e com muitos problemas emocionais. Né? De trabalho também, de sempre falar sim, sim, quer falar um não, e ocasionando doenças, né? Exato. Olha, você tocou num ponto maravilhoso. Você falou de emoções e doenças. A gente vive num mundo onde eu posso sorrir, eu posso estar bem, e quando eu tô bem eu tenho que mostrar pra todo mundo. Eu tenho que fazer meus stories, eu tenho que mostrar pra todo mundo que tá tudo bem, maravilhoso. Só que quando as coisas não estão legais, o que eu faço? Eu me escondo, eu não falo pra ninguém, eu não coloco pra fora. Sim. E eu gosto de falar, o mesmo lugar no cérebro que faz com que você sinta, né, de onde flui as emoções, a tristeza, né, a alegria também vai fluir a tristeza. O mesmo lugar. Só que porque quando é alegria, você mostra, e quando é tristeza, você precisa prender ela dentro de você. E justamente esses sentimentos reprimidos que a gente guarda é o que vai nos adoecer. Né? Por que a gente vive hoje num mundo tão doente? As pessoas estão a ponto de explodir, porque elas precisam guardar tudo, elas precisam ser fortes o tempo inteiro. Né? E mostrar que você não tá bem virou um sinal de fraqueza. Virou um sinal de que você, como eu sou cristã também, às vezes fala assim, não, isso daí você não tá acreditando em Deus, você não tá tendo fé, não, porque você não pode ser assim. Gente, Deus que me fez desse jeito, e Ele me fez com alegria, Ele me fez com tristeza. Ele me fez pra tá ali vibrando com as coisas boas, mas tem hora que eu tenho que estar quieta, eu tenho que estar no meu canto. Então tudo isso faz parte. Imagina você você não vai viver um luto, então, você não vai viver a perda de alguém, você não vai viver ali o sofrimento, você vai olhar tudo que está acontecendo no mundo lá, né, no Rio Grande do Sul, por exemplo, as guerras, e você vai ignorar isso. Olhar normal. Só que às vezes é isso que a gente faz. A gente não ignora quando é a dor dos outros, mas quando é a nossa, a gente ignora. E por isso que a gente se adoece. Por isso também, né, que a gente precisa, é outro trabalho que eu faço, né, na parte do emagrecimento, por isso que as pessoas precisam estar tão grandes, porque elas precisam suportar tanta coisa, que se elas forem pequenininhas, magrinhas, mirradinhas, elas não dão conta de suportar a carga emocional que elas estão carregando. Então o meu corpo é inteligente, então ele precisa desenvolver ali uma estrutura para suportar o que eu tô carregando. Uma vez eu tava conversando com uma amiga, e como eu tô fora, né, acima do peso, ela falou assim que isso também pode ser não só o peso de gordura de comer, Com é certeza emocional, não. é tudo junto, tá carregando o peso de tudo. Exatamente. Isso precisa cuidar. Tem gente, Sandra, isso acontece constantemente. Por exemplo, nas sessões de análise corporal, quando a pessoa ela consegue entender o nível de dependência emocional que ela tem, o quanto ela tem se colocado num lugar que não é o dela, para tomar conta da vida de outras pessoas, esperando ter esse reconhecimento, esperando receber esse amor que tá faltando, ela sai totalmente do lugar, ela carrega um peso muito grande, e quando ela entende isso, ela começa simplesmente a se ajustar, sem fazer dieta, sem ir pra academia, elas já começam a perder aquele peso. Eliminar, perder não. Elas começam a eliminar. Por quê? Peraí, eu tô voltando pro meu lugar, e nesse lugar, eu não preciso suportar isso. Se eu não preciso suportar, eu não preciso ter tudo isso aqui. Entende? Agora, é só emocional? Lógico que não. Tem uma série de coisas. Então, eu tenho que olhar pro meu físico, né? Pro meu corpo físico, eu falo. Então, eu tenho que olhar como que eu me alimento, como que é a minha rotina de sono, por exemplo. Tem gente que acha, não come nada durante o dia, mas também não dorme, não descansa. O corpo também precisa desenvolver ali um mecanismo para poder suportar. Então, é uma série de coisas. Por isso que a gente não olha só por um ponto de vista. O meu atendimento, eu não olho só por um ponto de vista. Eu vou olhar pelo ponto de vista físico, o ponto de vista psicológico, o ponto de vista sistêmico e também o ponto de vista espiritual. Porque eu acredito, tá? Que nós somos o quê? Um corpo físico, que temos uma alma que é onde é a sede das nossas emoções, e um espírito que é a nossa conexão com algo muito mais superior. Eu acredito em Deus. Então eu acredito que tem essa conexão, e se a gente não estiver bem nessas 3 esferas, a gente não vai desenvolver de uma forma saudável na vida. Para todos os relacionamentos. Então, eu comigo mesma, eu com o mundo, eu com meu marido, eu com os meus filhos, eu com os meus clientes. Então, é o ser que se relaciona com todos. Se esse ser não tá legal, como que vai ser legal esses outros relacionamentos? Não vai ser legal.
né? E entender vai fazer com que tudo fique perfeito? Não, mas vai melhorar muito, muito mesmo. Isso já é um bom caminho, né? Excelente. Verdade. Então, assim, a dependência emocional então vem desde do útero, é isso? Desde Desde o útero. desde Então, o eu tenho que útero. entender isso, né? Que é todo um processo que, quando a gente tem criança, principalmente, quando a gente consegue perceber isso numa criança, ou não deixar que ela tenha uma dependência emocional numa criança. Olhando para a necessidade dessa criança. Então, por exemplo, é aquilo que eu falei, a gente não vai conseguir suprir 100%. Por quê? É o mundo pelo qual eu estou vendo, então é o meu processo. Então, a gente, nesse mundo, né, a gente vai passar por aflições, a gente vai passar pelas dificuldades, porque isso é preciso, isso faz parte deste mundo. Porque a gente, como mãe, a gente não quer que o filho sofra. Ah, eu não quero, bem, deixa eu passar por isso. E olha Não só é que interessante essa sua pergunta, assim, o que você acabou de falar. A gente não quer que o filho sofra. Por exemplo, o seu filho quer ir num escorregador grande, que é o que acabou de acontecer ali no local do meu filho. Aquele escorregador gigante. O pequenininho queria, porque queria descer. O que ele queria? Descer o escorregador. Eu, como mãe, sabendo que aquilo era perigoso, eu fiz o quê? Por proteção e por amor, por querer o melhor pra ele. Eu não deixei, né? O pai não deixou, na verdade, que o pai tava ali junto, né? Não deixou. E aí, o que acontece? Nesse momento, quem tá certo? Tipo assim, a criança, ela queria o bem pra ela, na cabeça dela, era ir no escorregador. Sim. Então, naquele momento, eu fui uma péssima mãe pra ele. Na Só que na concepção minha dele. concepção, Sim, sim. eu fui uma excelente mãe, porque eu estou protegendo meu filho. Sim, Por acidente, amor, eu tô protegendo. Então, você entende que, por mais que a gente queira... E aí que mora também uma pedra de tropeço pra questão da dependência emocional. O não também é amor, né? O não também é amor. E aí que tá, a gente muitas vezes tá fazendo pelo outro aquilo que a gente acha que é o certo, e às vezes esse outro já é um adulto, esse outro já é uma pessoa que tá ali, às vezes é o nosso marido, né? Às vezes é a esposa, é o filho que já é adulto, são os nossos pais. E a gente quer colocar para que o outro faça aquilo, ou então outra pessoa quer impor aquilo que é bom para ela, no olhar dela, no ponto de vista dela, é o melhor para mim. E aí, quando eu não sei, e eu não tenho essa confiança de saber o que é melhor pra mim, e também me dá o direito de errar, eu vou fazer o quê? Eu vou acabar acatando aquilo que o outro quer, porque afinal de contas, nossa, é o meu marido, né? E ele, tipo assim, ele quer o melhor pra mim, mas naquele momento, qual seria o melhor pra mim? Então você vê que não existe esse negócio de você querer acertar 100% com todo mundo. Você não vai acertar. Você tem uma grande chance de acertar 100% com você, por quê? Você pode errar até o momento que você acertar. Então, você tem essa possibilidade. Então, eu me permito errar até o momento que eu vou acertar. Então, aí, tudo bem, eu dei certo. Agora, com relação ao outro, eu nunca vou ter essa certeza. Se o outro fizer tudo o que eu quero, porque eu sei o que é bom pra ele, como que ele vai saber se isso é realmente bom, se ele nunca faz o que ele quer? Então, você vê que o negócio é muito complexo pra gente trazer uma resposta simples. Agora, fica simples quando eu olho pra um caso específico. Quando eu olho pra pessoa que tá aqui na minha frente e ela vai me dando o contexto dela. Como que você vive, como que é o seu casamento, como é a sua família, como que você viveu. Então, você vai dar um direcionamento pra aquela pessoa e vai fazer sentido pra aquela pessoa. Não dá pra colocar todo mundo junto, né? Olha, por esse exemplo mesmo, né? Então, assim, quantas vezes eu vivi coisas que eu falei, meu Deus, meu pai não gosta de mim, meu pai deve me detestar, porque não deixa fazer nada que eu quero. Só que aí hoje, que o meu cérebro já está desenvolvido, que eu uso os dois lados do meu cérebro, eu consigo entender. E eu faço exatamente o quê? A mesma coisa pelos meus filhos. Só que lá atrás eu entendi o quê? Meu pai não gostava de mim. E é o que os meus filhos acham hoje de mim. Ah, você não deixa fazer nada que eu quero. Quer ficar jogando videogame a tarde inteira, ou então quer ficar assistindo televisão até tarde. Não, você não vai ficar assistindo televisão. Mas o que que tem assistir televisão? O que que tem que isso te prejudica, né? Você vai dormir fora do horário, você não vai dormir direito, você vai pra escola no outro dia. Então, por amor, por ter esses dois lados desenvolvidos, eu estou aqui pra direcionar essa criança. Por isso que eles precisam ficar tanto tempo com a gente. Porque a gente tem que dar o máximo de suporte necessário para que eles possam, lá na frente, ter as opções de escolha deles, né? Então, esse aí é o fluxo
da vida, onde a gente quer encaixar todo mundo dentro de uma caixinha, mas a verdade é que essa caixinha não existe. A dependência emocional é mais os homens ou as mulheres que têm? Olha, as mulheres, elas procuram mais ajudas. Então, assim, às vezes parece que a mulher sofre mais com dependência emocional. Mas eu acredito que, se tratando de desenvolvimento, não. Eu acho que isso não é uma questão dos dois lados. Eu acho que é mais uma questão mesmo do desenvolvimento do ser humano. Porque vai ser diferente, né? Então, por exemplo, um homem. O homem, ele vai ter mais aquela questão assim, eu não posso, eu preciso ser essa pessoa, tipo, mais firme, mais durona. Só que às vezes ele é uma pessoa que não é pra ser assim. E justamente ele é assim porque homem não pode chorar, porque homem, isso não é coisa de homem. Então entende que daí também, de novo, já partir pra uma dependência emocional, poxa, mas eu queria chorar. Mas eu queria ser mais dócil, eu já atendi homens que eles falam assim, não, mas eu tenho que ser, porque eu tenho que ser forte. Eu falo, mas por que você tem que ser forte? Ah, porque o homem não pode chorar. Eu falo, por que o homem não pode chorar? Ah, porque aí vai estar fraco. Aí eu falei, então quer dizer que choro significa fraqueza. Eu falo, quando você vê a sua esposa chorando, você acha que ela é fraca? Ah, mas a minha esposa também não chora perto de mim. Eu falei, então, tá vendo? Porque você acha que você já mostrou que pra você, quem chora é fraco. Você acha que uma mulher ela quer mostrar que ela é fraca? Ela não quer. Agora, se ela souber que chorar é manifestar as suas emoções e que tem uma pessoa ali que aceita as emoções dela, ela vai chorar toda vez que precisar. Então, percebe que é uma construção muito, gente, muito, muito mais além do que só uma coisa que você faz, um ato que você faz. Então, aí o que acontece? Geralmente esses homens chegam aqui e eles fazem o quê? Eles choram. Por que eles choram? Porque eles desconstruíram uma imagem de quê? De que choro é sinal de fraqueza. Não. Se homem tivesse que ser forte o tempo todo e não pudesse chorar, ele já viria de fábrica sem esse mecanismo do choro. Não é assim? Eu acredito nisso. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Por que hoje em dia a maioria dos carros não tem mais step no carro? Eu nem sabia disso, gente. Eu não sabia, não. A maioria dos carros. Por que antigamente todo carro tinha que ter um pneu? Porque, gente, as estradas eram tão ruins. Tudo era tão difícil. Já pensou você tá numa estrada? Eu nem sei se é por causa disso, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Mas a gente tem aquilo que a gente precisa pra viver. Se você tem lágrima, é porque você precisa colocar elas pra fora e de vez em quando é necessário. Se você tem ali, né, se você sente tristeza, se você, né, sente raiva, é porque você precisa desses sentimentos. Só que às vezes tem gente que fala assim, não, mas não pode ter raiva. Eu falo, você tem que saber o que você faz com a sua raiva, né? A própria Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, a gente vai ter a ira vai vir. Isso é uma emoção, é um sentimento. E é natural. Só que aí o problema é quando você ignora esse sentimento. Ou o que você faz com esse sentimento. Ou o que você faz com esse sentimento, exatamente. Então você percebe que só falta o quê? Um ajuste. Eu acredito que a terapia, né, às vezes tem gente que tem já um baita preconceito com terapia, acha que é coisa de gente louca, acha que a gente tem problema na cabeça. Não, eu gosto de ver assim, é como se você tivesse... É um alinhamento que você está fazendo, né? É um lugar onde você vai se permitir a olhar coisas por um ponto de vista diferente, sobre a sua própria vida e sobre a sua própria ótica. Porque eu não vou falar pra você, não, esse jeito que você tá pensando é errado. Eu vou falar pra você, olha, você já parou pra pensar por esse ponto de vista? E se fosse assim, como que você veria isso, né? Ah, mas aí mudaria as coisas. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. É o que eu mais escuto. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar desse jeito. E aí a pessoa, tipo, por que eu não pensei isso antes? Ou seja, tudo que você se dispõe a fazer diferente, você vai ter uma resposta para aquilo. Tudo que você se permite viver diferente, as coisas vão acontecer. Agora, enquanto você tá fechada, achando que você já tá fazendo tudo, que você não precisa de mais nada, nada vai mudar na sua vida. Nada vai mudar. Quando eu comecei esse processo era assim, gente, eu falei, meu Deus, mas onde que estavam essas informações que eu não via? E as informações, elas estão aqui, ó. Estão a todo momento disponíveis para todo mundo. Agora, a questão é, eu estou preparada para ver essas novidades? Eu estou preparada para ver essas coisas que estão acontecendo? Eu estou disponível para receber essas informações? Porque se eu não estiver disponível, não vai acontecer.
Sabe quando a gente Cabeça pensa... aberta, né? Sabe aquela coisa quando você pensa num carro? Ah, você achou um carro interessante. Fala, acho que eu vou comprar esse carro. Você tá ali vendo na revista, de repente você sai na rua, você só vê aquele carro. Né? Há 2 anos atrás que eu tava grávida, parecia que eu não via ninguém grávida. Gente, quando eu engravidei, todo lugar que eu ia, ia no mercado. Falei, gente, mas parece que todo mundo tá grávida agora. Por quê? Porque eu estava aberta para aquilo, eu estava vivendo aquilo. Né? Então, aquilo que a gente tá conectada naquele momento, aquilo que a gente se permite, é aquilo que vai chegar pra gente. Né? Então, seja as coisas difíceis, seja as coisas boas, sejam as soluções dos problemas ou sejam mais problemas, né? Então, tudo vai depender de como nós estamos. Verdade. Maravilhoso, gente. Uma pergunta? Não. É muita coisa, Deixa eu né, perguntar gente? uma coisinha. A dependência emocional aconteceu assim, com o maior número depois do Covid ou não? Daquela época A pandemia. da pandemia? Sim, sim. A pandemia, na verdade, ela trouxe um despertar, eu acho, para as pessoas se olharem, justamente trazer essa percepção, sabe? De, meu Deus, olha como eu estou. Olha o quanto, eu acho que foi mais um despertar. Não no sentido de se apegar, mas no sentido de ver o quanto essas pessoas elas estavam dependentes, né? Então ele trouxe esse despertar. Então logo as pessoas elas começaram a procurar um pouco mais, a tratar sobre isso, mas eu acredito que no sentido de perceber que elas estavam num relacionamento assim, né? Então tanto que durante ali a fase ali, né, da pandemia, quantos não foram os casais que se divorciaram? Né? Por quê? Justamente porque talvez já estava tão acostumado a viver de um jeito tão mais frio, Nem se verem direito? nem se verem que quando teve que se deparar ali dentro dentro do mesmo ambiente, conviver mais tempo junto, viu assim que, peraí, o que tá acontecendo Não aqui? tem os escapes, né? Os refúgios. Não tem, exatamente. Então, assim, eu acho que trouxe um despertar, né? E, consequentemente, esse outro lado também de, poxa, mas olha, eu não. Tá vendo? Eu tô sem trabalho, eu preciso de alguém, às vezes até se relacionar com pessoas para poder suprir as suas necessidades básicas, talvez, né? E acabou ali alimentando essa dependência financeira, ou então essa dificuldade de não consegui talvez dar um passo diferente do que fazia antes. Olha, eu vivi a vida inteira trabalhando dessa forma. Agora, depois da pandemia, muita coisa deixou de existir. Né? E aí a pessoa ela fica ali, meu Deus, e agora? O que eu faço? Então, essa questão de depender também de uma forma, de uma única forma de se virar, de se... até esqueci a palavra aqui, de viver a sua própria vida, né? Então aí vem para esse outro lado de às vezes não saber, poxa, e agora? É o novo, não sei lidar com o novo, porque na minha vida sempre foi a mesmice, sempre foi uma rotina muito certinha. E agora eu tenho que lidar com o novo, não consigo. O que acontece E o agora? novo gera medo muitas das vezes, O né? novo gera A medo. insegurança, aquela cobrança, será que eu vou acertar? Será que eu vou errar? É isso mesmo. Né? E o medo, ele tá ali para nos proteger, né? Mas a gente não pode deixar ele ser o responsável na nossa tomada de decisão. Ele sempre vai surgir e olha, tem muita gente que quer combater o medo, né? Então você combate... Mesmo, né? Não, e aí você combate o medo como? Você traz aquele medo, absorve o que ele tá trazendo para você, avalia os pontos que pode sim dar errado, porque nem tudo na vida, você não vai fazer, não é tudo que vai dar certo. E justamente o medo, ele pode ser usado a nosso favor. Mas quando você simplesmente para porque você tá com medo, sem você questionar o medo, aí ele se torna um problema. Aí ele se torna um agente bloqueador mesmo, né? Mas ele é necessário também, assim como as outras, né, os outros sentimentos, as outras emoções que a gente tem. Verdade. Bacana, é um tema assim bastante abrangente, né? Verdade. Se for parar pra pensar. Verdade. Ainda bem que existe, né? Os profissionais que as pessoas estão procurando, né? Exato. Hoje em dia, acredito que a demanda é grande, porque eu vejo direto isso. Eu acho que eu passo, muitas pessoas que vão assistir, falam, nossa, se identificou com muita coisa que você acabou de falar. Então, depois fala pra gente como faz pra te procurar, né? As pessoas querem saber seu trabalho. Como é que faz? É atendimento online ou presencial? Como é que... Sim, tem as duas formas. Então, eu atendo de forma online, presencial. Presencial aqui na cidade de Okazaki. Então,
atendimento terapêutico, né, ou análise corporal, que a análise corporal, na verdade, ela é um método, né, que ele é único, então você faz ali a sua análise, você demora um mês, eu falo, é uma sessão, um acompanhamento, né, de 30 dias, mais uma última sessão, e a gente encerra, conclui a análise corporal, que é onde vai trazer muito entendimento, muita questão sobre o seu funcionamento. E aí a gente tem as sessões de terapia, que é justamente para ir aprofundando, né, em determinados assuntos. No caso, pode ser individual, né? Então, para mulheres, para casais também. Eu trabalho muito com casais. Legal. Faço seminário para casais também. Legal. Então, vira e mexe, a cada 2 meses tem seminário de casais. Legal. Aqui na cidade de Okazaki, tem outros lugares também, né? Então, né, se você tiver interesse em saber mais sobre isso, aí fica atento lá no meu Instagram, @edilane_Darine. Lá sempre vai ter as informações dos últimos eventos, né? Inclusive no mês que vem, mês 6, né? Dia 8/6, tem um evento para mulheres. Um evento terapêutico. Ele não é uma palestra, ele não é um seminário, ele é um evento terapêutico onde só para mulheres, tá? Então os homens vão ter que esperar mais um pouco, só para mulheres, onde a gente vai ali realmente mexer com essas feridas, mexer com essas dores, colocar para fora, né, do jeito certo, extravasar, né, colocar para fora essas emoções que muitas vezes a gente tá guardando a vida inteira para poder liberar a nossa verdadeira essência, pra gente poder fluir de uma forma muito mais leve, né, de uma forma muito mais feliz, pra gente estar inteira nos nossos relacionamentos, não mais voltado ali para aquelas dores, né, buscando talvez esses amores, né, em outras pessoas, nas suas amizades, nos seus relacionamentos. E eu deixo o meu convite aqui para vocês no dia 8, aí tem todas as informações lá no meu Instagram também. Então, atendimento individual, presencial, familiar, também tem orientação parental, né, no caso aí da criação dos filhos, tá? Tem muita gente que me pergunta se eu atendo criança, né? Na verdade, o atendimento com a criança, ele é muito pequeno. Por quê? Porque a maior diferença na criança vai ser a partir do relacionamento dos pais com essa criança, né? Então, da visão dos pais com essa criança. Então, essa orientação parental, ela vem com isso, né? Vai melhorar Legal. a atitude da criança, né? Ali alguns comportamentos, mas isso tem que ser trabalhado com os pais, Que legal. né? A gente não trabalha na criança. A criança, ela só está refletindo o que acontece no ambiente, né? Então, às vezes, uma criança muito birrenta, às vezes ela tá precisando de uma atenção, às vezes ela tá precisando de toque. Então, quando a gente avalia isso, a gente consegue orientar os pais para aquilo que a criança precisa, né? Então, fica aí o meu Instagram, teria o maior prazer, né, de receber vocês. Se você vier aqui, né, do podcast, fala aí, olha, ouvi lá o podcast e você vai ganhar um desconto, hein? Olha só! Beleza, tá Que vendo? especial, Né? né? Que especial. Fica aqui um Muito obrigada. presente aqui, né, pra essa audiência aqui. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Qualquer dia a gente já fala sobre família, sobre casais, isso é muito Vamos importante, marcar principalmente aqui no outras Japão, vezes. nessa correria toda, né? Verdade. É muito importante. Eu conheço bastante gente, Chile também, a gente quer ajudar com uma palavra amiga, mas às vezes uma palavra amiga não é o suficiente, a gente precisa de um profissional, né? Que estudou para direcionar corretamente. Então, eu e a Chile, a gente está correndo atrás de profissionais qualificados como você, tem muitas outras mulheres, homens aqui no Japão, para ajudar tanto as mulheres como os homens, né, Sherlock? Exatamente, então, a gente que a nossa comunidade tá aqui pra precisa, isso. né? Exatamente, né? Que a gente tá aqui para colaborar, né, da melhor forma possível. Eu espero mesmo, né, que vocês aí tenham se identificado com alguma coisa, talvez tenham despertado algo, né? Me coloco aqui à disposição também para orientar vocês aí no que for preciso. E lá no meu Instagram também tem muita live, tem bastante conteúdo lá que já dá para dar até os depoimentos, né? Eu vi que as meninas parece que é libertador, né? É Quando verdade. elas descobrem o que é, eu vi obrigada, isso me ajudou, isso é gratificante, né? Exatamente, você vê que realmente você ajudou a pessoa a se enxergar com o verdadeiro valor que ela tem, isso é o mais gratificante de tudo, né? Mas assim, meninas, muito, muito obrigada, foi uma conversa muito gostosa, gostei demais, né? Aceitar nosso convite, né, Shirley? Teremos outras vezes, gente, ficam ligadinhos aí. Pode ter certeza que a gente vai chamar a Edilene mais uma vez. Né? Fazer uma live com ela, né? Ela aí com a gente pelo Instagram. Então, muito obrigada, viu? Estou aqui à disposição, viu? Obrigada. Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.